Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o evangelista Ivan Dominicali, aqui da Casa de Deus. Para mim é uma grande alegria estar com você em mais um episódio dessa série, O Cristão e o Evangelismo. Nós estamos aqui em nossa igreja com esse tema em nossos corações, né? Portadores de salvação, evangelismo. Então, esse é o nosso combustível, é o que nós fazemos, é o que nos anima, é o chamado de Deus para cada um de nós. Então, a proposta desse estudo é essa, de forma prática, né? Trazer para você alguns ensinamentos, alguns alertas da palavra de Deus com relação ao evangelismo. Então, o cristão e o evangelismo com certeza vai abençoar a tua vida. Essa série toda são 5 episódios e com certeza você vai ser ricamente abençoado, assim como eu fui também e estou sendo com tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Amém? E hoje é o 3º episódio. Eu quero contigo aqui meditar em uma passagem bíblica e com certeza nos aprofundarmos nesse estudo, nessa sensação de que estamos fazendo a obra de Deus, de que estamos realmente ativos. E é este o cerne, o norte que nós vamos tomar aqui hoje. Cristãos que evangelizam são cristãos ativos. Amém? Você pegou sua Bíblia aí? Já pegou papel e caneta? Tá tudo pronto aí? Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém, não esquece de deixar também um like aí, né? E se inscrever no canal. Se você não viu os episódios anteriores, é porque você não está inscrito no canal ou não ativou o sininho aí do canal da Casa de Deus. Faça isso que fortalece o canal e também ajuda aí nos algoritmos do YouTube para que você receba as notificações, receba novos vídeos, receba tudo aquilo que a Casa de Deus está promovendo para você, para sua família de maneira online. Amém? Vamos juntos então? Pega a tua Bíblia, pega papel, pega a caneta, o que você quiser anotar, anote, comente aí também nos comentários e vamos lá. Cristãos ativos. Cristãos que evangelizam são cristãos ativos. Eu quero começar lendo essa passagem, lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. A minha versão aqui é revista atualizada, talvez a sua Bíblia esteja um pouquinho diferente, mas é só a versão da Bíblia, tá bom? A mensagem é a mesma. Então vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 21. O texto diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que texto impressionante, né? Jesus aproveitando ali oportunidades. Na verdade, esse texto é um relato, né, de Lucas, um dos discípulos do apóstolo Paulo, que relata essa passagem onde Jesus estava dentro de uma sinagoga e em um momento ele aproveita uma oportunidade para estar lendo um livro, lendo uma passagem do profeta Isaías. E eu queria, já falando com relação ao nosso tema aqui, cristãos ativos, né, com relação a tudo que nós estamos vendo, relatar também até uma questão que é uma experiência minha, porque ao longo de tantos anos, né, ao longo da minha vida na igreja, eu praticamente nasci na igreja, e eu nunca vi alguém que seja acomodado ou parado ser chamado por Deus. Eu nunca vi Deus chamar para uma obra relevante alguém acomodado, alguém parado, alguém que não se interessa em aproveitar uma oportunidade ou de criar uma oportunidade para estar servindo a Deus, para estar sendo ativo, um cristão ativo na obra, um cristão ativo no Evangelho. Eu via ao longo da minha vida, e aqui na nossa igreja, na Casa de Deus, nós temos muitos ministérios. A Casa de Deus é uma igreja ministerial. E eu sempre via muitos irmãos que estavam ali trabalhando na recepção em um dia, no outro dia eles já estavam
assentados na escola bíblica, ou mesmo dando aula de escola bíblica. Nós temos uma escola bíblica muito forte. No outro final de semana, ele estava dirigindo um dos ônibus da igreja. Nossa igreja tem uma frota de ônibus, e esse irmão estava lá, um dia dirigindo um ônibus, no outro dia cantando no coral, no outro dia sendo aluno de escola bíblica ou professor de escola bíblica. E é sempre, a impressão que dá que às vezes é sempre as mesmas pessoas que fazem a obra acontecer. São sempre os mesmos cristãos que são ativos na obra. A grande massa, a grande maioria dos cristãos são cristãos que podemos chamar de inativos, talvez. Cristãos que não se movimentam, cristãos que não produzem. Essas pessoas estão sempre, as que estão ativas, elas estão sempre envolvidas com tudo. Quando elas não estão em cultos presenciais, eles estão acompanhando transmissões como essa, né? Programações como essa ao vivo, alguma gravação, algum estudo, alguma coisa, elas estão sempre envolvidas com as coisas da igreja. A gente vê sempre lá nas nossas transmissões ao vivo o nome dessas pessoas conectadas, participando, comentando. Quando estávamos em pandemia, fazíamos lives, e essas pessoas estavam nas lives também, quando a nossa igreja estava fechada, essas pessoas participavam ativamente de tudo que a igreja promovia de maneira online. Isso é interessante, e Deus me incomodou a respeito disso, porque os cristãos que são ativos, eles participam de muitas coisas, e os demais, a grande maioria, são inativos, são cristãos que não produzem, são cristãos que têm olhos, tem boca, tem mãos, tem talentos, tem dons, mas não fazem nada. São cristãos que vêm para a igreja, se assentam e continuam sempre da mesma forma. A obra e o ministério de Jesus Cristo, quando você analisa e estuda, ele tem um objetivo, e esse objetivo sempre passa por transformação, pela transformação do ser humano. O objetivo da obra de Cristo é transformar o ser humano, transformar uma realidade de caminhada para o inferno para a caminhada para o céu. Jesus deu a sua vida por cada um de nós, por isso, nós como cristãos que evangelizam, nós temos que entender isso, que nós como cristãos, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor, quando nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós recebemos esse chamado de sermos cristãos ativos também, cristãos que por onde passam, ele promove transformação. Jesus estava, como diz o texto, ele estava em Nazaré, ele aparece em Nazaré, e ali ele cita o texto, dentro da sinagoga, ele abre o texto de Isaías para ler, Isaías 61, versículo 1 e 2, que é o texto que Jesus leu. E ali Jesus expõe uma missão que era dele, uma missão que é nossa, uma missão que ele também deixou para nós. Uma missão que chega a cada um de nós. E esse texto, João capítulo 14, versículo 12, que está também na versão revista atualizada, Jesus mostra para nós que missão é essa. Vai aparecer na sua tela aí, João capítulo 14, versículo 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai. Olha só, Jesus está dizendo que nós faremos obras como as dele, e obras maiores faríamos. Ou seja, nós também temos a missão de, assim como Jesus, promover transformação por onde nós passamos. Transformação é algo que renova, é algo que movimenta, é algo que tira a pessoa de uma situação e coloca em outra. Nós temos essa condição porque nós temos em nós o poder do Espírito Santo. O cristão que é ativo, ele é movimentado pelo Espírito Santo. Ele sai de um estado de comodismo. Ele provoca nas pessoas uma situação nova, uma mentalidade nova, olhando agora para Jesus, para a cruz de Cristo. Isso é pregar o Evangelho. É você anunciar, você falar para a pessoa, olha para Jesus. Jesus te ama. Jesus não quer você nessa situação. Jesus não quer você distante do Evangelho, distante da igreja, distante das coisas de Deus. Olha para Jesus. Nós, como cristãos, temos essa missão. Jesus nos chama para essas obras maiores. Porque onde o crente está, tem que acontecer transformação. Onde você está, na sua família, no seu trabalho, tem que haver transformação. O ambiente tem que mudar quando você chega. Se as pessoas falavam palavreado, quando você chega, tem que mudar. Pelo menos isso tem que acontecer. E isso pelo seu testemunho, pela sua vida.
Porque as pessoas reconhecem o cristão. O cristão, ele aparece, o cristão, ele resplandece onde ele está. Seja na família, no trabalho, as pessoas, elas respeitam. Se elas não respeitam, porque muitas vezes o próprio cristão tem uma postura parecida. O próprio cristão tem uma postura que não condiz com a palavra de Deus. Não condiz com aquilo que Jesus ensina, ou que ele mesmo prega, que é o que é pior ainda, né? O cristão que fala uma coisa e faz outra. O verdadeiro cristão, ele faz coisas que parecem loucura, e é assim mesmo. Olha a Ana, a mãe de Samuel. Ela queria tanto, ela desejava tanto um filho. Quando ela recebeu esse milagre, quando ela orou, falou com Deus: Deus, se o Senhor me der o filho, eu vou entregar para o Senhor. Olha isso. Para muitas pessoas isso pode parecer loucura, mas para nós cristãos, isso é priorizar as coisas de Deus, é priorizar Deus na nossa vida. Nós temos uma atitude corajosa, como foi a atitude de Davi, de olhar para aquele gigante e falar: incircunciso filisteu. O cristão tem que ser ativo, o cristão não pode ser passivo, o cristão não pode ficar parado diante das situações. Jesus nos chama atenção nesse texto. Lucas, que escreve esse texto, escreve e nos ensina sobre isso. O versículo 16 que nós lemos, ele disse: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga. Entrou num sábado numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Veja só, era um sábado, Jesus estava numa sinagoga e ele aceitou um convite para participar de um culto, para participar de um momento. E nessa participação, ele estaria lendo um texto, o texto de Isaías. E isso me chama a atenção porque muitas vezes as pessoas querem oportunidades inclusive de pregar o Evangelho, querem oportunidades de servir a Deus, mas onde elas estão? Elas não estão na igreja. Se você não está na igreja, você é um cristão e você não está na sua igreja, você não frequenta a sua igreja, ou você acha que já não precisa mais de igreja, eu sinto te informar, você está num caminho errado. De acordo com a palavra de Deus, olha, Jesus estava na igreja, e o texto fala, como era seu costume. Jesus ia para a igreja costumeiramente, rotineiramente. Não era uma visita que ele fazia, era o seu costume. Qual que é o seu costume? Qual que é o meu costume? Nós temos o costume de estar na igreja, de nos envolvermos com a igreja, de trabalhar na igreja, de ser voluntário com a igreja. Se nós temos esse costume, assim como aconteceu com Jesus, oportunidades nos serão dadas pelo próprio Deus, através do pastor, através de um líder. E assim é na nossa vida. Se você deseja uma oportunidade dentro da sua igreja, no seu ministério, saiba que você precisa ser um cristão ativo, primeiro dentro da igreja. Primeiro naquilo que está nas suas mãos. Não queira fazer aquilo que não está nas suas mãos. O que vem nas nossas mãos, façamos com excelência. A igreja, o ambiente da igreja, junto com o povo, com a comunhão entre as pessoas, deve ser a nossa prioridade. Nós não podemos abrir mão disso. Isso é ser cristão ativo. Deus tem coisas que Ele quer revelar somente para você. Mas onde você está? Se você não está na igreja, se você não está nos cultos, se você não está na escola bíblica, se você não acompanha o que a sua igreja promove, como é que você pode contribuir com a sua igreja? Como é que você pode ser um cristão ativo? Uma vez que você é ativo dentro da igreja, você será ativo fora também. Você será ativo na sua família. Você terá condição de pregar o Evangelho. Mas se nós não estivermos conectados com a nossa igreja, isso não vai acontecer. Se nós não estivermos conectados com aquilo que Deus quer de nós. E isso vai acontecer através da sua igreja. É a igreja que nos dá esse norte, é a igreja que nos capacita. Deus criou a igreja para nós nos ajuntarmos aqui. A igreja não é um local de gente perfeita, é um local de gente que se une, que se apoia, que se ajuda para fazer a obra de Deus, para levar adiante o Evangelho de Cristo. Será que foi isso que Deus... Será que foi para isso que Deus te chamou também? Eu tenho certeza que sim. Não importa se você é uma pessoa humilde, simples, que talvez não conheça a Bíblia toda, mas Deus te chamou para ser um cristão ativo, porque a obra é feita pela igreja e você faz parte da igreja, você é um membro da igreja, você precisa estar junto com o braseiro, porque uma brasa fora do braseiro ela se apaga. A igreja ela só será enviada para fora se ela estiver alinhada, em comunhão, junta, unida com o pastor, com o povo, não é? O que falamos e vivemos dentro da igreja é o que Deus quer que a gente multiplique lá fora. O seu linguajar dentro da igreja
vai ajudar no seu linguajar lá fora. As pessoas nos olham lá fora, imaginando que aquilo que nós vivemos aqui dentro, nós vamos reproduzir lá fora. Isso é ser um cristão ativo, isso é ser um cristão evangelista, um cristão que prega com a sua vida, com o seu caráter, que prega com o seu sentimento, com o seu coração, com as suas atitudes. Então chegou o tempo de você aproveitar as oportunidades que Deus tem para você, como Jesus aproveitou aqui. Ele se levantou para ler o texto de Isaías, leu, participou, se envolveu. Jesus está nos ensinando algo tão simples, mas que parece que muitos cristãos têm esquecido disso, que as oportunidades estão ao nosso redor, que nós podemos criar essas oportunidades. Jesus, nesse texto, continuando aqui, o versículo 18 que nós lemos, que é o versículo que está em Isaías 61, versículo 1 e 2, né? E Jesus repete esse texto, ele lê esse texto, ele se levanta e lê esse texto na sinagoga, que é o versículo 18 de Lucas 4, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja que o que Jesus está falando aqui diz respeito a foco também. Que um cristão ativo ele precisa ter foco. Você precisa saber o que está fazendo. Quando você vem para a igreja, quando você se dispõe a servir dentro da igreja, qual que é o foco? Está aqui, Jesus fala: pôr em liberdade os oprimidos, evangelizar os pobres, né? Anunciar a palavra de Deus. O nosso foco não é outro, o nosso foco não é ter fama, ter seguidores, ter privilégios. O nosso foco é fazer a obra de Deus, levar a obra de Deus avante. Qual que é o nosso objetivo dentro da igreja? Nós aqui da Casa de Deus, nós sabemos fazer isso, porque nossa missão é amar a Deus, servindo pessoas, fazendo discípulos, nos envolvermos, gastar nosso tempo, nossa vida em favor dos irmãos. Nossa igreja investe em criança, investe em adolescente, em jovem, em casais, investe na melhor idade. Nós fazemos a nossa parte como igreja na comunidade, ajudamos quando há uma catástrofe, ajudamos muitas famílias com cestas beneficentes. Como é que você pode ajudar, meu irmão, na sua igreja? Veja que ser cristão ativo é ter um passo, é dar um passo, é fazer alguma coisa. O que Jesus está falando aqui, e que no texto de Isaías está, ele repete o texto de Isaías, e nesse texto existem vários verbos de ação. Não são coisas passivas, são verbos de ação. Ele fala evangelizar, proclamar libertação e restauração, pôr em liberdade, né? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, são verbos de ação. São verbos de ação. O cristão tem que ter ação. Você como cristão, nós como cristãos, não podemos ver as coisas acontecendo ao nosso redor e estarmos passivos. Se virmos para um culto, virmos para a igreja simplesmente como espectadores. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, eu creio nisso. E nós temos uma missão em nossas mãos. Muitas pessoas chegam a nós e falam: evangelista, eu não vou mais na igreja porque as pessoas me magoam, as pessoas fazem mal, porque aquela pessoa que canta é assim, o que prega é de outro jeito, e eu não me identifico. Olha, é porque o seu foco não está no lugar certo. Uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa que chegou para um pastor falando isso, questionando, reclamando dos filhos do pastor, da esposa, do líder. E o pastor falou: então, antes de você sair da igreja e não voltar nunca mais, pega esse copo com água, que está cheio até a boca, e dá 10 voltas na igreja, sem derramar uma gota. E ele fez isso. Deu 10 voltas e não derramou nenhuma gota. E quando ele terminou, o pastor perguntou: pois bem, durante essa caminhada, você viu o que o músico fez? Você viu a roupa do outro irmão, a roupa da irmã? Que carro o outro irmão chegou? Você viu o que os filhos de um estavam fazendo? Ele falou: não, eu não consegui ver, porque eu estava focado no copo ali, então eu não consegui ver o erro dos outros. Ele falou: pois é, quando nós estamos na casa de Deus, fazendo a obra de Deus, o nosso foco tem que estar em Cristo Jesus, nas coisas que Ele nos ensinou e Ele nos pediu para fazer, e não nas pessoas. As pessoas como nós, elas são falhas, elas estão em recuperação. A igreja é um lugar para isso. Deus os chama para isso. Você acha mesmo que tudo precisa estar bem, do jeito que você quer, para que você possa fazer a obra de Deus? Não importa, meu irmão, a teologia que você tenha, não importa o conhecimento que você tenha, não importa as estatísticas do mundo. O que importa é fazermos a obra de Deus, estarmos focados
estarmos agindo como cristãos ativos de verdade, cristãos que trabalham, que promovem o evangelho, que levam adiante, cristãos que não param. Cristãos ativos são aqueles cristãos que não param. Sabe o que significa apregoar o ano aceitável do Senhor? Apregoar é anunciar em alta voz. Apregoar é falar, é clamar em alta voz. O ano aceitável do Senhor, ano aceitável é o agora, é o hoje, é o ano, é o que a gente tem nas mãos. É o tempo que nós temos na mão, é agora. É falar agora sobre o Jesus Cristo, sobre o amor de Cristo, sobre o perdão e o arrependimento de pecados. É agora. Fazer a obra de Deus agora. Anunciar um tempo que um dia vai acabar. Esse tempo que nós estamos vivendo, uma hora ele vai se findar. E muitas vezes nós estamos parados, inativos, esperando alguma coisa que nos agrada acontecer, mas essa série de mensagens tem nos movido a olhar para nós como cristãos e o nosso papel no evangelismo. O cristão e o evangelismo é isso, ser ativo. Nós temos que ser proativos com as coisas de Deus, caminharmos em direção às coisas de Deus. Olhar para as coisas materiais e não focar nelas. Cuidar sim daquilo que nós temos que cuidar nesse mundo, mas olharmos para as coisas de Deus e darmos continuidade, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Cristãos ativos não param. Não param porque foram ofendidos, não param porque foram criticados, eles não param porque o conselho do pastor não foi tão bom, porque a pregação não foi tão boa, não param porque está difícil, porque o outro irmão está desanimado, eu vou desanimar também. Eles não param porque é tempo de investir financeiramente na igreja, investir financeiramente na expansão do reino, porque o pastor pediu dinheiro para a construção da igreja, para a reforma da igreja, enfim. O cristão ativo ele não para, ele se lança, ele investe tudo que ele tem, o seu tempo, o seu recurso, a sua vida, a sua família. O cristão ativo, ele simplesmente não para, porque se ele parar, ele pode ser qualquer outra coisa, menos um cristão. O cristão, ele não para, o cristão, ele avança. Deus está nos chamando para isso, para crescer nesse sentido, crescer na atividade, na ação como cristãos, na atitude, não ficar esperando por um, esperando por outro. Eu espero que essa palavra venha falar ao seu coração, venha direcionar a sua vida e venha trazer você de volta para a atividade na obra de Deus. Qual que é o chamado que Deus tem para você, para a sua família? Você já pensou em abrir a sua casa para um culto, para um discipulado? Envolver a sua família na sua vida com Deus? Seja um cristão ativo, não fique esperando. O cristão, como eu sempre ouvi, né? O cristão que trabalha, ele não dá trabalho. Então você quer trabalhar na obra? Você quer servir a Deus na obra? Você quer doar-se à obra de Deus e viver o que você nunca viveu? Se você quer isso de coração, o último versículo que Jesus fala, a última palavra que Jesus fala é para nós, é para você. E ele diz assim, no versículo 21 que nós lemos em Lucas capítulo 4. Então, passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, se você é um cristão ativo, quer ser um cristão ativo, ou quer voltar a ser um cristão ativo, hoje se cumpriu a palavra que acabais de ouvir. Porque Deus nos chama para obras maiores, para obras muito maiores do que aquela que Jesus fez. Hoje nós temos a internet, nós temos as redes sociais, nós temos muitos recursos para fazer a obra de Deus. E você pode ser um evangelista através das suas redes sociais, através da sua rede de relacionamentos. Faça isso e seja um cristão ativo. Que Deus te abençoe, obrigado por ficar até aqui, não deixe de acompanhar os próximos episódios dessa série, O Cristão e o Evangelismo, espero que você esteja sendo muito abençoado, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esse privilégio de ouvir, Pai, da Tua Palavra, que nós temos que ser cristãos ativos, cristãos que caminham, porque somos cristãos que querem evangelizar, e queremos evangelizar e fazer a Tua obra. Usa-nos, ó Deus, para esse propósito.
nos capacita e abençoa este que está me ouvindo agora, a sua família, derrama o teu poder sobre ele. É a minha oração, eu faço ela em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço do Evangelista Ivan para você.